Olá, seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira. Seja bem-vindo à resolução do 16º simulado de matemática, focado na banca IBFC. Então vamos para a nossa resolução. Temos aqui o gabarito. Caso você queira baixar o simulado, é só apontar aí o celular para esse QR Code, tá? Temos aí os 16 simulados. Temos aqui também a resolução e aqui o gabarito. Sugestão: baixa o simulado, tenta resolver e depois verifica aqui a resolução. Aqui nós temos o conteúdo programático do concurso. Então temos aqui a parte de matemática. Esse simulado e os demais foram baseados nessa lista de conteúdos aqui que o concurso está exigindo, né? O concurso dos Correios. Porém, essa lista aqui ela é padrão. Se você pegar as provas de matemática, né, que exige matemática da Banca IBFC, você vai ver que esse conteúdo ele é um conteúdo padrão. Então, a maioria dos concursos cobra ele. Alguns colocam alguns itens a mais e outros removem. Então, vamos para a nossa questão número 1. O total de múltiplos de 4 existentes entre os números 23 e 125. Bom, múltiplos de 4. Vamos pensar aqui da seguinte maneira. Para essa questão, esse valor aqui é um valor pequeno. Então, eu vou fazer ela da seguinte maneira. Eu vou listar os múltiplos. Nós vamos ter aqui o 24, depois 28, 32, 36, 40. Vou deixar aqui conjunto com 5, porque aí fica até mais fácil na hora de contar. 44, 48, 52, 56, 60. Depois vamos ter aqui 64, 68, 72, 76 e 80. 84, 88, 92, 96 e 100, 104, 108, 112, 116, 120 e o 124. Então, temos aqui 5 valores, 10, 15, 20, 25, 26. Resposta da questão, letra B. E se aqui tivesse, por exemplo, de 23 até 1250. Aí esse número aqui não daria para listar, né? Seria muito. Como é que a gente faz? Eu vou pegar isso aqui como exemplo para a gente verificar o método. Pega o primeiro múltiplo, que é o 24. Pega o último, que é o 124. Aí a gente vai fazer o seguinte. Pega o valor, quero múltiplos de 4. Então, 124 dividido por 4. Vai dar 31. Quer dizer que de 0 até 124 tem 31 múltiplos. Pega o 24 e divide por 4. Significa que de 0 até 24 tem 6 múltiplos. Olha só. Vou pegar aqui do 0 até o 24. Nós vamos ter 4, 8, 12, depois 16, 20 e o 24. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, a lógica que eu vou estar usando aqui é o seguinte. É como se eu contasse de 0 até 124, tem 31 múltiplos. De 0 até 24, tem 6. E agora eu faço a diferença. Então, 31 menos 6 vai dar 25. E para onde foi o próximo, que vai dar o 26? Significa que aqui você tem que somar mais 1. Então, quando a gente faz essa diferença, a gente coloca mais 1. Por quê? Porque a operação de subtração ela é excludente. Toda vez que você faz uma contagem de valores e você usa subtração, você está diminuindo 1. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números nós temos aqui? Temos 5. 5 valores. Porém, se eu fizer aqui a diferença, se eu fizer o último menos o primeiro, olha só o que acontece. 5 menos 1, resultou 4. Para onde é que foi o outro valor? Na hora que você faz essa diferença, você não está contando com o último valor. Tá? Basicamente seria isso que está acontecendo. E aí, para ficar correto, para a gente ter aqui a quantidade certa de valores, a gente coloca mais 1. Sempre que a gente faz essa diferença com o objetivo de descobrir quantos valores eu tenho, a gente vai ter que colocar mais 1 para poder ficar certo. Por isso que aqui, ó, muito cuidado, senão você vai colocar o 25 e vai perder a questão. Então, qual é a minha sugestão?
Apareceu isso aqui na prova, faz a lista. Se o valor for muito grande, aí sim, tenta lembrar aqui da técnica do 0 até o último valor, de 0 até o primeiro, faz a diferença e não esquece de colocar mais um. Então, gabarito, letra B. A questão 2, ele vai trazer aqui algo que é muito importante, que é o complemento de uma fração. Isso aqui a gente vai usar demais nas provas da IBFC. O complemento da fração 5/7 é igual à fração x sobre y. Quer dizer que se eu somar esses dois, se eu somar a fração com o complemento, o resultado é igual a 1. Então, quando isso acontecer, o que eu vou fazer? No denominador eu repito, então vai ser 7 também. E na parte do numerador, eu verifico quanto que falta nesse número para chegar ao 7, né? Para chegar aqui o denominador. Então, mais 2. 2/7, né? 5/7 mais 2/7. Aí ele pede aqui a soma x mais y. X mais y, 2 mais 7, que é igual a 9. Presta bastante atenção nesse detalhe aqui dessa questão do complemento, que a gente vai usar muito esse conceito nas questões da banca IBFC. Então, vamos para a próxima. E nessa questão 3, a gente já vai usar aquele conhecimento. Mauro acertou 7/12 de 40% das questões de um concurso. Então, olha só, 7/12 de 40%, que é 40 sobre 100, do total de questões, o Mauro acertou. Certo? Isso aqui vai virar uma fração. A gente vai transformar isso aqui numa fração. Vai fazer aqui a simplificação, 0 com 0. O 4 e o 12 simplifica, fica 7 sobre 3 e 1 sobre 10. Tá? 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. Então, nós vamos ficar aqui com um total de 7/30 de Q como acerto. Se ele acertou 7/30, quanto que o Mauro errou? Olha só, 7/30 mais a fração complementar. Isso aqui vai ser acerto, isso aqui vai ser erro, e o total tem que ser 100%. E 100% é 1. Em matemática, 100% corresponde a 1. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora eu sei que o que eu estou fazendo se chama fração complementar. Então, a fração complementar vai ser o erro. Tá? Repete o 30 e verifica quanto que eu preciso acrescentar ao 7 para chegar no 30. 23. Então, o erro dele foi 23 sobre 30. Nessas condições, a fração que corresponde ao total de questões que Mauro errou no concurso é 23 sobre 30, gabarito letra D. Questão 4. Novamente aparece aqui essa sequência de porcentagens que a gente vai estar trabalhando também. Marisa foi ao mercado com R$100, gastou 120% de 35% dessa quantia. Então, a gente organiza isso aqui, 120% de 35% de R$100, que é a quantia. Quanto que ela gastou? Isso aqui é o gasto. 100 simplifica com 100, 0 simplifica com 0, tá? Multiplica 12 vezes 35, que dá 420, e divide por 10, que é o que sobrou aqui. Então, ela gastou R$42. Nessas condições, o valor que Marisa recebeu de troco foi, se ela gastou 42, 100 menos 42, R$58. Gabarito, letra A. Questão número 5. A questão 5 é uma questão de divisão proporcional, mas ela tem aqui alguns detalhes importantes. E um dos detalhes importantes é você separar quem é quem, tá? A gente vai ter duas pessoas e vai ter vários momentos. Então, separa as informações de cada um. André e Paulo eram sócios. Então, temos o André e temos o Paulo. Certo? Temos as duas pessoas. Olha só o que ele diz aqui. E decidiram encerrar a sociedade e repartir o lucro de forma proporcional. Então, quando a questão coloca de forma proporcional, é diretamente proporcional. O lucro foi de
4.900. Então, lucro, R$4.900. Isso aqui é o lucro. André investiu 2.000. Então, vamos colocar aqui, ó, investimento. O investimento do André, 2.000. Vou anotar essa informação. E aí ele diz aqui o seguinte: André investiu 2.000 a mais. 2.000 a mais, aliás, não é só 2.000, é 2.000 a mais. Quanto que o Paulo investiu? Eu não sei. Essa informação aqui do investimento do Paulo, ela é desconhecida. A informação que eu sei é que o André investiu 2.000 a mais. Então, eu vou dizer o seguinte: olha, o Paulo investiu X e o André investiu X mais 2.000. Vou deixar apenas 2.000 sem o cifrão mesmo, não tem problema. Então, o investimento foi dessa forma. Paulo investiu X, André investiu X mais 2.000. E com relação a esse investimento, eles tiveram aqui o lucro. Tá? O lucro que cada um recebeu de acordo com o investimento. Então, o André investiu R$2.000 a mais e obteve um lucro de R$700 a mais que Paulo. Então, se o Paulo receber um lucro que eu vou chamar de Lzinho, o André vai receber Lzinho mais 700. Então, a ideia da questão é você separar quanto cada um investiu e quanto cada um recebeu de lucro. Bom, o investimento de André foi de... Aqui no caso, a gente vai ter o seguinte. Primeiro eu vou descobrir quanto cada um recebeu do lucro. Por quê? Porque eu tenho o total. Esse lucro total, que eu vou chamar de Lzão, é o valor Lzinho mais Lzinho mais 700. Esse lucro total é a soma dos dois. Se a empresa tem lá R$4.900, vai dividir por 2. Então, quando eu somar o lucro de cada um, tem que dar 4.900. Então, 4.900. Vou colocar até na ordem, vou colocar assim, ó. 2L mais 700 tem que ser 4.900. Tem que ser o valor total. Então, daqui a gente vai ficar com o seguinte, ó. 2L é igual a 4.900 menos 700. L vai ser 4.200 dividido por 2. L, 2.100. Então, desse valor aqui, deixa eu dar um destaque. Desse valor, 4.900, o Paulo recebeu 2.100 e o André recebeu 2.100 mais 700. No caso, ele recebeu aqui, ó, 2.800. Como a gente tem os dois valores, né, do investimento e do lucro, e essas grandezas são diretamente proporcionais, o que a gente vai dizer? Vai dizer que o investimento dividido pelo lucro tem que ser constante, tá? Quando a gente fala que é diretamente proporcional, significa que isso aqui é constante. Então, significa que o investimento feito pelo André, dividido pelo lucro do André, tem que ser igual ao investimento feito pelo Paulo, dividido pelo lucro do Paulo. Aí vamos observar quais são as informações que nós temos. Nós temos aqui os lucros. Lucro do André, 2.800. Lucro do Paulo, 2.100. E temos aqui os investimentos. O Paulo investiu X e o André investiu X mais 2.000. Aí, dado que eu tenho essas informações, eu vou fazer aqui a relação. X mais 2.000 dividido por 2.800 igual a X dividido por 2.100. Então, vamos lá. Essa questão é uma questão um pouquinho maior, né? No caso, X mais 2.000 dividido por 2.800 vai ser igual a X dividido por 2.100. Aí aqui a gente já pode até simplificar esses dois zeros. Não precisa passar para nenhum canto, só simplifica aqui mesmo. Tá? Multiplica cruzado, vai ficar 28x igual a 21 que multiplica x mais 2.000. 28x é igual a 21x mais 21 vezes 2 dá 42. Aí repete os zeros. 28x menos 21x
igual a 42.000. 7x igual a 42.000. X vai ser igual a 42.000 dividido por 7. X vai ser igual a 6.000. Quer dizer, o Paulo investiu 6.000, tá? X corresponde ao valor investido por Paulo. E X mais 2.000, o valor investido por André. Certo? Então, aqui no caso, o Paulo investe 6.000 e o André vai investir 8, porque vai ser 6 mais 2.000. Então, temos aqui a nossa resposta. Vamos voltar aqui, ó. Paulo investiu 6 e o André investiu 8. Então, nosso gabarito, o investimento de André foi de 8.000. Letra C. Uma das questões um pouquinho mais trabalhosa, mais ou menos a cara do que vai vir no Correios por causa da concorrência, que está muito alta. Então, estuda nesse nível, se prepara, anota tudo certinho, que com certeza você vai acertar na prova. Questão 6. A questão 6 também traz aqui um nível de dificuldade um pouquinho maior. Então, vamos para nossos detalhes. Considere que os professores gastam sempre o mesmo tempo para corrigir cada avaliação. Sabe-se que 15 professores corrigiram 180 provas em 3 horas e 30 minutos. Para corrigir 240 provas, 18 professores gastarão aproximadamente. Então, anota essa informação. Quando algo é aproximado, significa que não vai dar exato. Então, a questão já está dizendo para você, olha, o teu valor não é exato. Tá? Ele quer saber aqui o tempo. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte. Número de professores, inicialmente 15. Número de provas. Aqui eu vou colocar como prof. Tá? Número de provas, 180. E temos o tempo. Aí o tempo, eu tenho duas formas de fazer a questão. Eu posso transformar tudo em minutos ou transformar tudo em horas. Vou trabalhar aqui com horas. 3,5 horas, né? Porque são 3 horas mais 30 minutos. 30 minutos, 0,5 horas. Então, temos 3,5. Aí nós vamos passar a ter o seguinte. 18 professores, certo? Corrigindo aqui 240 provas. Em quanto tempo? X. Vamos trabalhar aqui com a regra de 3 composto. Então, essa primeira parte aqui, onde está a minha variável, coloco na frente. 3,5 sobre x igual. Agora a gente vai fazer um produto. Aí presta atenção nesse produto. Você vai analisar as variáveis. Tá? O que acontece com o tempo? Quando você tem um aumento de professores, o tempo necessário seria menor. Então, observando apenas essas duas variáveis, a gente teria grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais professor, menos tempo. Então, esses dois valores, você vai inverter, vai escrever 18 sobre 15. Feito isso, vai para a próxima variável. A próxima variável é o número de provas e o tempo. Se você aumentar o número de provas de 180 para 240, você vai precisar de mais tempo. Quanto mais provas, mais tempo. Então, aqui não muda nada. 180 dividido por 240. Vou deixar aqui tudo em preto. 3,5 sobre x. Agora, como você vai fazer a simplificação, a multiplicação, é algo muito pessoal. Eu vou fazer simplificando, porque eu acho melhor diminuir aqui os valores. Olha só. 0 vai com 0, ok. Aí aqui eu vou simplificar 18 e 15, que eu vou manter por enquanto. O 18 dá para dividir por 3, que dá 6, e o 15 por 3 dá 5. 18 e 24 dá para simplificar por 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. 24 dividido por 6 vai dar 4. Agora sim, eu vou trabalhar com os produtos. Eu ainda posso simplificar um pouco mais, tá? Eu posso simplificar aqui o 6 com o 4. Então, vai ficar 3,5 sobre x igual a 2 sobre 5 vezes 3 sobre 2. Aliás, 3 sobre 5 vezes 3 sobre 2. Porque aqui eu vou dividir por 2
6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora sim eu faço os produtos. 3,5 sobre x é igual a 9 sobre 10. Então, vamos ficar com 9x igual a 35. X igual a 35 dividido por 9. Bom, agora a gente vai trabalhar com esse valor. 35 dividido por 9. Aqui no caso vai ficar 3. 3 vezes 9, 27. 5 pede emprestado. 15 menos 7 dá 8. 2 menos 2 dá 0. Põe uma vírgula, acrescenta um 0. Agora eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 9, 72. Sobrou 8. 8 vezes 9, 72. E assim a gente vai ficar com uma dízima periódica. Então aqui a gente vai ficar com 3,88 horas. Lembra que eu coloquei tudo em horas. Aí agora a gente vai precisar fazer a conversão. Eu preciso pegar aqui 3,88 horas e transformar em horas e minutos. Como é que a gente faz isso? Vou pegar esse espacinho aqui, ó, para a gente fazer a conversão. 3,88 horas são 3 horas mais 0,88 horas. Aí eu vou pegar esse 0,88 e multiplicar por 60. Então vai ser 3 horas e, no caso, a gente já pode substituir aqui esse mais pelo e. E eu preciso disso aqui em minutos. Então, 0,88 vou multiplicar por 60. Tá? Vou multiplicar por 60. Vou tirar esse 0 e vou andar com a vírgula aqui, uma casa. Então, na verdade, eu vou multiplicar 8,8 vezes 6. 8,8 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 8 vai ao 4. 6 vezes 8, 48. Com 4, 52. Temos aqui uma vírgula. Então, isso aqui é aproximadamente 53 minutos. Vou voltar aqui. 3 horas 53 minutos. Gabarito da questão, letra C. Questão número 7. A questão número 7 é uma questão sobre sistema monetário. Então, normalmente você tem um valor que você vai pagar com um determinado número de cédulas e você vai ter um troco. Aí você vai compor o troco. A conta de luz de Carolina foi de R$ 232,65. Ela pagou com uma nota de 200 e outra de 100. Então, ela pagou R$ 300. Desses 300, vai ter que subtrair 232,65. Beleza, vamos ver quanto é que vai ficar. Nessa subtração, você vai fazer o seguinte. Você vai emprestar 1, aqui fica 2. Onde tiver 0, você coloca 9, 9, 9 e só o último você coloca 10. Então, 10 menos 5 dá 5. 9 menos 6 dá 3. 9 menos 2, 7. 9 menos 3, 6. Então, esse é o troco que ela tem que receber. O troco dado a Carolina pode ter sido entregue da seguinte forma. Você vai compor aqui em cada uma das alternativas esse valor. A que der 67,35 é a alternativa correta. Uma nota de R$50, uma nota de 10, uma nota de 5, 2 moedas de R$1, 3 moedas de 25 centavos, 0,75. Olha só quanto é que deu. 50 mais 10, 60, 65, 67, 67, 75. Não pode ser aqui a letra A, porque o troco está maior. Letra B, 3 notas de R$20, então 60, mais 3 notas de 2, R$6, mais uma moeda de 50 centavos. Então aqui vai ser 66,50, também não pode ser. Letra C, 6 notas de R$10, 60, uma nota de R$5, mais 5, uma nota de 2, uma moeda de 25 centavos, 0,25 e uma moeda de 10 centavos, 0,10. 60, 65, 67, 67,25, 67,35. Então, aqui no caso, gabarito, letra C.
Questão número 8, uma questão sobre função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau tem gráfico que passa pelo ponto 4 e menos 2 e intercepta o eixo y no ponto de ordenada 6. A raiz dessa função é: dica de ouro, faça o gráfico. Então, você tem aqui 4 em x, 1, 2, 3, 4, 4 em x, e você vai ter menos 2 em y. Marca este ponto. Marquei o ponto. Tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Beleza. Eixo y, eixo x. Ele diz para mim o seguinte, ó, que intercepta o eixo y no ponto de ordenada 6. Então, marcando aqui um ponto, chamando ele de 6, o teu gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai passar por aqui. Tá? Não precisa ficar perfeito, é só para você ter uma noção de como que ficaria aqui no teu gráfico. Esse ponto aqui, ó, é o que a gente chama de raiz. O que que você pode concluir a partir desse gráfico, tá? A partir desse gráfico, você pode concluir o seguinte, que a tua raiz está entre 0 e 4. Então, ela não pode ser um número negativo. Não pode ser a letra D, não pode ser a letra B. Também não pode ser a letra E. Então, ou vai ser 3, ou vai ser 2. Já aumentei aqui a minha chance em 50% de acertar. Agora, como é que a gente faz para descobrir essa raiz? A gente monta aqui a função f de x igual a x mais b. O valor de b é esse toque aqui no eixo y. Isso aqui corresponde a b. Então, f de x é igual a x mais 6. Como ele me deu o ponto, eu vou substituir, encontrar aqui o coeficiente a. Então, menos 2, que é o valor do y, é igual a vezes 4 mais 6. Menos 2 menos 6 é igual a 4a. Menos 8 igual a 4a. O valor de a vai ser menos 8 sobre 4. Menos 2. Confere? Confere. Por quê? Porque o meu gráfico aqui é uma reta decrescente. Então, f de x é igual a menos 2x mais 6. Como é que eu encontro a raiz? Eu faço aqui o f de x igual a 0. Tá? Quando ele pede a raiz, f de x é igual a 0. Então, você vai fazer 0 igual menos 2x mais 6. 2x é igual a 6. X é igual a 6 por 2, que é igual a 3. Então, ele vai passar aqui em 3. Gabarito, letra A. Questão número 9, uma questão sobre função do segundo grau, ou função quadrática. Determine o valor de P para que a função quadrática tenha dois zeros reais e distintos. Então, aqui no caso, a gente vai procurar qual é o valor de P. Primeira informação, o P tem que ser diferente de zero. Tá? Esse valor aqui não pode ser zero, porque se ele for zero, você não tem uma equação do segundo grau. 0 vezes x ao quadrado daria zero. Então, a gente já tem aqui. Mas essa informação ela aparece em todas as alternativas. Aí, como nós queremos que tenha dois zeros, o que é uma função ter dois zeros? Quando a gente faz uma função do segundo grau, né, plota ela no gráfico, a gente pode ter aqui algumas situações. Tá? Eu vou pegar aqui como exemplo uma função aqui neste ponto. Ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui, não importa. Tá? Então, aqui você não tem nenhum toque em x. Então, aqui o delta é menor que zero. Quando você tem apenas um toque no eixo x, tocou aqui só uma vez, o delta é igual a zero. E quando ela toca duas vezes, eu vou pegar aqui como exemplo mais para cá, ó, quando você tem dois valores, o delta é maior que zero. Então, quando ele diz aqui, determine o valor de P para que a função quadrática tenha dois zeros reais e distintos, tá? Significa que o delta tem que ser maior que zero. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Você vai fazer o seguinte, ó. b ao quadrado menos 4ac maior que zero. Quem é o valor de a? O a vai ser o p, o b vai ser 2p menos 2 e o c vai ser p menos 3. Substitui aqui, ó, 2p menos 2 ao quadrado menos 4 vezes p
vezes P menos 3. Isso aqui tem que ser maior que zero. Aqui nós temos um quadrado da diferença. Então, fica o quadrado primeiro. Fica 4P ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Menos 8P. Mais o quadrado segundo. Mais 2 ao quadrado, 4. Aqui eu vou fazer o seguinte. Para quem tem dúvida, eu vou pegar aqui, ó, 2P menos 2 ao quadrado. E eu vou resolver assim. 2P menos 2 vezes 2P menos 2. Então, ó, 2P vezes 2P, você vai fazer 2 vezes 2, que é 4. P vezes P, P ao quadrado. 2P vezes menos 2 vai dar menos 4P. Menos 2 vezes 2P, menos 4P. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, 4P ao quadrado, menos 8P, mais 4. Esse é o valor que eu estou colocando aqui, que é esse quadrado. Aí vai ficar menos 4P vezes P, menos 4P ao quadrado. Menos 4P vezes menos 3, vai ficar mais 12P. Tá fazendo aqui o produto, ó, 4P vezes menos 3, né? Menos por menos dá mais. 4 vezes 3, 12. Isso aqui tem que ser maior que zero. Como esses dois termos são opostos, tá? Um é positivo e o outro é negativo, simplifica. 12P menos 8P, 4P, mais 4 maior que zero. 4P maior que menos 4, passei esse 4 para o outro lado. O P tem que ser maior que menos 4 sobre 4. P maior que menos 1. Gabarito, letra A, né? O P tem que ser diferente de zero e ele tem que ser maior que menos 1. E a última questão, uma questão sobre juros simples, para a gente finalizar. Questão 10. Um investidor aplicou um capital de 150 mil a uma taxa de juros simples por um período de 90 dias. Resultando em um ganho de R$ 6.750. A taxa de juros anual dessa aplicação é... Bom, a grande sacada da questão é que ele pede a taxa anual e ele me dá aqui 90 dias. Então, 90 dias eu vou ter que passar para ano. 90 dias são 3 meses, que corresponde a 1/4 do ano. Como assim 1/4 do ano? Se você pegar o 3 e dividir por 12, que é a quantidade de meses do ano, vai dar 1/4. Então, a gente vai usar aqui no tempo 1/4. Juros simples, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Os juros, 6.750. Capital, 150 mil. Cuidado para não esquecer os zeros. Taxa de juros, não sei. Como eu quero o resultado aqui em porcentagem, um truque é você colocar aqui, ó, o 100 direto. Colocando esse 100, já aparece o símbolo da porcentagem. Vezes 1/4, que é a quantidade de tempo em anos, tá? Porque eu quero a taxa anual. Então, ó, zeros vão com zeros. 6.750 vai ser igual. 1.500 eu vou dividir por 4. 1.500 por 4. 3 vezes 4, 12. Sobra o 3, desce o 0. 7 vezes 4, 28. Sobra 2, desce o 0. 5 vezes 4, 20. Resto 0. Então, aqui vai ficar 375 vezes a taxa. A taxa vai ser igual a 6.750 dividido por 375. Isso aqui vai ser igual a 18% ao ano. Então, fechamos aqui a nossa resolução, né? Nosso simulado, com a letra B, questão 10. Aqui é ela, ó, nosso gabarito. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução. Também saiba diferenciar resolução de questões de aula teórica, tá? Simulados eu estou fazendo pensando em você que já estudou bastante, está praticando e já está dominando aí o conteúdo ou quase tudo do conteúdo. Bom, caso você queira dar um apoio aí, uma moral ao professor, comenta esse vídeo, compartilha ele com quem estiver estudando para o concurso dos Correios e que Deus te abençoe e que você seja aprovado. Até a próxima.